Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, nesta manhã de segunda-feira, véspera de feriado municipal, véspera do aniversário da nossa estância turística de Botucatu, que completa amanhã 171 anos. E para a nossa entrevista número 904, já está aqui no estúdio o prefeito municipal, Fábio Leite. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, amigos ouvintes da Prever FM, um prazerzão estar aqui na manhã, ainda um pouco gelada, dessa segunda-feira, dia 13 de abril. Você nem precisou ligar o seu ar-condicionado do Fusca hoje? Hoje não precisou, hoje eu vim com ele climatizado no quente. Bom, prefeito, nós tivemos desde da última sexta-feira o início das festividades do aniversário da cidade de Botucatu, e pelo que a gente tem percebido, as pessoas têm comentado, o pessoal tem comparecido, né? Muito legal isso, né, prefeito? Graças a Deus, Márcio, você sabe que a gente tem comentado ao final de cada evento, a gente faz uma pequena reuniãozinha ali, né, com as equipes, principalmente da comunicação, pessoal de eventos, para fazer um pequeno balanço do dia, né? E o comparecimento do público tem sido a grande surpresa positiva. Nós imaginávamos, né, que haveria sim uma grande frequência, né, uma grande procura pelos eventos, mas se a gente pegar esses 3 primeiros dias, especialmente o sábado, que foi o sábado evangélico, né, primeiro com um grande culto campal, depois com um show de uma dupla, né, a Jefferson e Sueli, já tô na vibe de hoje, do Marcos e Belucci. Mas estima-se, eu não recebi os números oficiais ainda da Polícia Militar na GCM, mas fala-se no sábado entre 20 e 25 mil pessoas. O parque tem sido um grande sucesso. Ontem nós abrimos as ações do parque a partir das 16 horas, e 16 horas já tinha a molecada ali na Avenida Agostinho Torres, na Avenida do Fórum. Então tem sido muito bacana. Até ontem, ocorrência zero. Então, mais uma vez, o ano passado essa foi uma grande questão, e ali na parte do evento, graças a Deus, ocorrências zero até ontem. Hoje promete, né? Um dia véspera de feriado, um show sertanejo de renome. Então, hoje, como a molecada fala, o bicho deve pegar hoje à noite. Pode lá. esperar que vai bombar. Então vai ser muito legal, e já convido a todos aqui que nos ouvem. Hoje a programação que nós temos é exclusivamente lá na Avenida do Fórum, né? Então, primeiro o DJ, a partir das 18 horas, 18h30 entra uma banda local, um grupo local, que são os 3 sertanejos, e na sequência vem Marcos e Belucci. E no sábado a gente teve lá, prefeito, acontece Botucatu para fazer uma cobertura, e você sabe que eu fiquei pensando bastante no ano passado como é que foi a aceitação do pessoal dos bairros atrás do fórum ali, Santa Elisa, Riviera, né, por conta do barulho. Porque essa era uma reclamação ali na Dom Lúcio. Até o Júnior Quinteiro comentou com o prefeito de que encontrou com o munícipe, que agradeceu demais a retirada, comemorou demais a retirada da festa da região da Catedral. E aí eu falei pro Júnior, vamos tentar ouvir aqui atrás como é que é o som, né? Não vai som nenhum para trás. Então acho que não houve também reclamação com relação aos moradores ali. Não temos tido, André. Os especialistas nessa parte de som, não conheço nada disso. Eles dizem que a posição que está colocado o evento, até isso nós tivemos aí a sorte, né? Ele fica exatamente um corredor sonoro entre a Hípica e o Árvore Grande, que é para onde o som tá virado. Foi coincidência, então? Ou foi pesquisado? Não, Márcio, foi assim, esse encaixe, vamos dizer, né, entre os 2 bairros, é por conta do posicionamento da Avenida Agostinho Torres, da Avenida do Fórum. Então dizem as pessoas que entendem de som, mais uma vez não entendo nada disso, que você forma um corredor sonoro, né? E esse corredor sonoro, ele tá passando entre os bairros. Consequentemente, você tem a parte de trás, né? Por onde vocês chegaram, onde a gente se encontrou, a parte de trás já não tem nenhum acesso ao som, ele tá voltado mais pra rodovia, mais pro canavial. Então isso também tem sido muito bom, né? A parte de segurança, quando a gente fala do monitoramento das forças de segurança, ela tá estendida também a esses bairros, né? Então todo local onde há movimentação de pessoas, quer seja a pé, quer seja por conta do transporte público e também pelos veículos, a gente faz todo esse monitoramento, né, com as forças de segurança. Então você tem patrulhamento também todo ao redor, o que evita, por exemplo, som alto em carro, esse tipo de coisa, né? Então, graças a Deus tem funcionado muito bem essa logística ali, apesar de ser um local adaptado ainda, né? Algumas pessoas me perguntam, é o local de eventos? Não, é uma avenida que a gente tem em Botucatu. Ela traz algumas características bacanas, né? O André teve lá, ele viu.
você tem mais de 100 metros de evento, né? Quando você considera do palco até a roda gigante, né? A roda gigante é a entrada do evento, o palco é o final. Você tem mais de 100 metros lineares ali com food trucks, 61 food trucks, tenda de artesanato, toda a estrutura do parque, toda a estrutura de som, banheiros espalhados por toda a festa. Esse ano a gente montou a parte ali de emergência, então você tem além das ambulâncias que normalmente iam, como se fosse um ambulatório para um primeiro atendimento. Então como que você encaixaria isso na catedral, né? Você não teria acesso a tudo isso e a catedral tem um inconveniente de estar no coração da cidade. Interessante esse negócio do escudo do som, o direcionamento correto do som que vocês fizeram, essa engenharia, pode-se dizer assim. Até porque a quantidade de promotor, juiz que mora ali na Hípica, se vaza pra lá, você já estava preso, meu irmão. E não teve reclamação. Agora, ali tem também ali, mas tem também a Hípica ali, tem alguns bairros ali. E é interessante mesmo, porque se você faz um estudo e direciona esse som pro lado que o vento carrega, né, alguma coisa nesse sentido, não há reclamação. E aqui quando tinha na catedral, acho que quase que a cidade inteira escutava, né? Lá do espaço a gente conseguia escutar o som da catedral. Aqui na Vila Brasil escutava perfeitamente. Interessante então, isso, né? Então e é lá interessante. atrás, eu fiz esse teste, eu saí atrás do palco ali, porque acho que é mais baixa onde está o palco. Então no Santa Elisa, por exemplo, do lado do fórum, você não escutava nada. Então, pela quantidade de promotor juiz que tem ali na Hípica, estava preso o prefeito. Nós nos encontramos a 10 metros do palco, né? Quando você marcou. O carro ali já não tinha mais som. Então é interessante isso. É mais um ponto positivo. Acho que a natureza favoreceu, acho que as coisas convergiram para o bem da cidade de uma forma geral, né? A gente está encontrando um lugar que as pessoas estão tendo acesso, que está até pela própria localização e pela forma que você consegue ter uma fiscalização, a própria Polícia Rodoviária está se evitando excessos, tanto que não tivemos nenhuma ocorrência séria, né? Eu acho que vocês acertaram a mão. E tem um detalhe interessante que a gente. O ir lá é o mais bacana. Você conversa com as pessoas. Eu encontrei com o seu Claudinei, que vocês devem conhecer. Não sei se todo mundo lembra dele, mas ele tem um carrinho de pipoca que ficava no bosque ali. E o seu Claudinei, ele trabalhou muitos anos em parque. Ele girava o Brasil com parques. Depois se instalou aqui em Botucatu. Ele falou: André, eu fiquei preocupado quando foi divulgado que o parque seria gratuito, porque existe um grande problema nisso. Vira uma loucura para querer entrar nos brinquedos, as pessoas esquecem da própria segurança e vira uma muvuca. Ele falou: rapaz, mas eu me surpreendi da organização dos próprios munícipes de Botucatu. Então ele até fez um elogio à organização, todo mundo numa fila ordeira, esperando sua vez, sem nenhuma correria. E realmente, eu notei ali que na hora que ele começou a falar, eu fiquei preocupado. Vai falar, será que vai acontecer alguma coisa? E não, as filas transcorrendo com muita tranquilidade. Não sei se isso é mérito do parque ou se da própria população, mas bacana, mais um ponto positivo, né? Esse é um trabalho em conjunto, André. Eu acho que isso é resultado da característica realmente da nossa população, né? Uma população ordeira, uma população respeitosa, uma população que ama a cidade, que entendeu, que compreendeu que aquele ambiente é um ambiente festivo, né? Da gente celebrar os 171 anos. A equipe do parque, um parque absolutamente profissional, né? Se você vê, você teve a oportunidade de descer, são brinquedos quase que novos, né? A pista do carrinho de bate-bate, do carrinho de trombada, nem sei qual que é o nome correto, era uma pista zero, ela está sendo usada pela primeira vez em Botucatu. Esse parque, ele veio, a última apresentação dele foi em Itajaí, mais pro sul, né? E quando eles chegaram aqui, o capricho deles até de lavar as cabines, porque eles pegaram chuva na estrada, eles lavaram literalmente as cabines da roda gigante. Então, assim, um cuidado. Eu sou suspeito em dizer, né? Porque realmente. Eu quero fazer um comentário depois, viu? Realmente a festa, ela tem sido um ambiente delicioso, um ambiente familiar. Ontem eu cheguei por volta das 18 horas, 17h50, a molecada saindo em sopa ali o vento ajudou um pouco ontem, né? Teve menos vento, e a molecada ali na espuma, saindo em sopa e dando risada, e pai pegando no colo, uma delícia. Os shows que aconteceram também, mesmo na noite do rock and roll na sexta-feira, que imaginava que seria um público mais jovem, né? Mas assim, um ambiente familiar muito gostoso, pai com filho cantando, com camiseta de rock and roll. CPM 22 já tem uma idade, então não era tão jovem que o pessoal dos 40, 50 mas gosta também. Tem sido muito bacana o ambiente, a energia, e que isso aconteça hoje também no show do Marcos e Belucci, amanhã na Turma do Pagode.
E ontem nós tivemos a corrida 171 anos. O prefeito já correu também? Corri. Correu ou andou? Foi corrida. Eu consegui cumpri-la sem andar ontem, Márcio. Legal. Nem para beber água. Só que me enganaram, né? Falaram que a corrida eram 5 quilômetros. Acho que eu corri uns 175, mais ou menos, ontem, pelo cansaço. 171. Foi Legal a quantidade de pessoas, quase 2.000 pessoas. Márcio, olha que coisa bacana. Nós abrimos esse ano, foi a maior, em termos de quantidade, né, de participantes, a maior corrida da história de Botucatu. Nós abrimos inicialmente 1.500 inscrições, que, se eu não estou enganado, em 3 semanas acabaram. Aí a gente criou um novo lote. Então a gente chegou a 1.750 inscrições ontem. Tava um mar de gente. Ele é a coisa mais linda do mundo, uma delícia. Gente, como você falou, tinha gente ali, os atletas de alto rendimento, né, que largaram na frente e fizeram incrivelmente na casa dos 12, 14, 16 minutos, né, Barducão? Um negócio louco. Eu tava fazendo a curva no SAMU, os caras já estavam chegando. Eu falei que do jeito que eles fazem, eu não faço nem de Fusca, André. Mas assim, você tinha o pessoal da corrida, como é o meu caso, que tá começando a entrar nesse esporte. Você tinha o pessoal andando. Você tinha mãe empurrando o carrinho de bebê. Você tinha os atletas do paradesporto, né? Os nossos atletas com deficiência, tanto em cadeira de rodas, quanto aquela, eu não sei como chama, aquela que você gira como uma catraca. Tem um nome, aquela cadeira, né? Que eles usam. Então, assim, sensacional. E o legal, né? O bacana. Quando acabou o evento, eu fiquei até o final, porque eu participei da premiação, fiquei com a minha esposa ali. Eu fui um dos últimos a sair do ambiente quando começou a desmontagem. Eu subi a avenida. A avenida já estava liberada, né? Porque à medida que a prova vai acabando, a gente já vai fazendo a liberação. A avenida já estava limpa. Ela já estava varrida. Ela já estava organizada. Então você retomou ali, devia ser isso por volta das, sei lá, umas 11h30, 15 para meio-dia, mais ou menos, se isso. Então você já estava retomando as atividades, um ambiente gostoso, as pessoas sorrindo. Foi muito bacana mesmo. Eu queria voltar uma página, na página do parque. Sabe o que eu acho bacana nessa sua atitude, e tem todo o meu apoio? Quando você disse o cara trouxe os brinquedos novos e tal, primeiro você deu uma segurança pro prestador do serviço, que é o cara do parque, que ele vai ter a receita dele, então isso faz com que ele também coloque o melhor para ele querer voltar. Mas mais que isso, tá? Você propiciar a todas as crianças a mesma oportunidade. Porque imagina, a gente vai lá, eu tenho condição de pagar o carrinho do bate-bate para minha filha andar. Mas aí você via aquele bando de criança em volta, morrendo de vontade de entrar e não podia entrar. A vontade que dava é de pagar para todo mundo, mas ninguém consegue fazer isso também. Aí a prefeitura vem e fala, não, isso aqui é responsabilidade de todos nós. Quer dizer, aqueles que ainda fazem uma crítica, mas a prefeitura pagou o parque, que bom que pagou o parque, prefeito, tá? Que bom que você pôde propiciar para todas as crianças que lá estavam, não só para aquelas que têm os pais que podem pagar, comemorar o aniversário. Isso é um compromisso de todos nós. É um dinheiro muito bem gasto, tá? Porque você está levando uma alegria para umas crianças que muitas vezes não têm acesso. Algumas têm acesso, que tá certo, e as que não têm. Então não tá certo o discurso de alguns que querem ver o circo pegar fogo, né? Fala, o que a prefeitura tem que gastar dinheiro com o parque? Não, gente, ela não gastou dinheiro com o parque. Ela gastou dinheiro com as nossas crianças, com o nosso maior patrimônio, com a maior riqueza de Botucatu, são as crianças. E quando você pode levar um sorriso para algumas que às vezes têm uma vida difícil, tá? Se alguém acha que tem vida difícil, vai ver de algumas crianças que hoje não têm e hoje vem todas aquelas outras crianças poderem brincar. Olha, eu achei isso maravilhoso e você tem pelo menos o meu total apoio numa decisão dessa. Gastou? Gastou, mas gastou bem. O problema não é gastar dinheiro da prefeitura, né, Godinho? É gastar errado. Quando você gasta certo no investimento, porque isso aí não foi nem gasto, foi investimento. Ele investiu no quê? Nas nossas crianças. E isso é muito bacana. Meu total apoio, querido. Obrigado, a ideia era essa mesmo. Olha, tem um dado interessante. Nós estamos na iminência de fazer a abertura do Cininelli. E nós temos uma pessoa agora na Secretaria de Educação, deixo aqui meu abraço ao Gilberto e a toda a equipe da educação, sem nenhuma exceção. Nós fizemos um levantamento para saber, nós rodamos todas as escolas. Nós fizemos um levantamento para saber quantas crianças da rede nunca tinha pisado num cinema. 40% das crianças, 40% das crianças da rede municipal
Quantas de crianças ensino tem de na rede, Botucatu, você sabe, 16 mil ao todo. 40% delas nunca esteve num cinema. Agora nós vamos fazer a pesquisa do parque. É o que o Lorival estava falando, esse parque veio de Itajaí. E eu conversei com 6 mil crianças nunca foram no cinema. E eu você acha isso certo para uma cidade? Para nós todos que participamos? Tá errado, né? Você tá consertando isso. E eu conversei com o técnico responsável pelo parque. A roda gigante que está aqui em Botucatu, em apresentações do parque em locais do Brasil, né? Um parque que eu rodo o Brasil todo, chega a cobrar R$30 o ingresso. Uma volta. Uma participação. Então, nós estamos conseguindo oferecer à nossa população isso de forma gratuita. Existem, graças a Deus, poucas pessoas na cidade, né? Que tudo que a gente faz critica. Inclusive o vereador, que aliás estava lá ontem. E normalmente quando surge esse tipo de investimento em cultura, esse tipo de investimento em esporte, esse tipo de investimento em turismo, né? Vem aquela pecha, mas o prefeito gastou no show musical, né? E por que não colocou ventilador nas escolas? O prefeito gastou no show musical, e por que não fez a drenagem da Floriano? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É uma verba de uma verba de outra. Existem prefeitos populistas, aliás, de uma cidade aqui na nossa, um pouquinho mais pra frente da nossa região, que estava ganhando corpo, que um prefeito bastante populista, aqui na minha cidade não tem carnaval, porque eu vou colocar ventilador na escola. Amigão, você não tá fazendo favor nenhum. Colocar ventilador na escola, você ter professor preparado, já é sua obrigação, independente do carnaval. E há muito tempo. Aliás, esse mesmo prefeito agora está sendo processado porque os médicos da misericórdia dessa cidade não recebem há 3 meses. Então, a gente tem a oportunidade, o André viveu conosco 2017, 2018, né, André? Foram anos muito difíceis do ponto de vista orçamentário financeiro. Desculpa. Naquela ocasião eu era secretário da Fazenda e a gente teve muita dificuldade para colocar o trem no trilho, né? Você se lembra disso? Teve conosco na trincheira. E hoje a gente tem a oportunidade de ter uma cidade organizada. Eu ouvi aqui a rádio vindo para cá. Temos questões a serem solucionadas? Claro que temos, sempre vai ter. Temos problemas que têm que ser solucionados, o trânsito, por exemplo. Lógico que nós temos que resolver, temos que trabalhar para isso. Mas essas ações não excluem as outras, né? Levar cultura, levar entretenimento, levar turismo, levar esporte, levar meio ambiente. Eu não sei se o Márcio sabe, ontem na Corrida da Cidade nós distribuímos mudas, né? Para que a população plantasse gratuitamente. Sucesso absoluto. Eu nunca imaginei que no final de uma prova de corrida na comemoração do aniversário as pessoas se interessassem por pegar uma muda de árvore, enfim, de árvore frutífera, de árvore com flores, para plantar na frente da sua casa. E acabou tudo, Marcião. Sensacional, achei. Então, essas coisas, eu acho que essa é a responsabilidade do gestor público, né? E quando eu falo gestor público aqui, cabem todos, né? Cabe do presidente da República aos vereadores, né? Executivo, legislativo, até do judiciário, por que não? Então, essa que é a ideia, é assim que a gente vai seguir. Se Deus permitir, nós vamos ter uma cidade que vai ter essa oportunidade orçamentária de levar para as pessoas esse tipo de diversão. Começa agora, no final de abril e maio, a gente está anunciando, o André deve ter visto, a gente lançou um programa que chama Sabadô. Esse programa a prefeitura vai levar todo final de semana um bairro, então a gente vai escolher bairros. Aos sábados, no final do dia, nós vamos levar entretenimento. Shows musicais, peças teatrais. Em cada um dos bairros da cidade, a gente começa esse programa agora na virada do mês. Bom, são 7h23, estamos recebendo aqui ao vivo o prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Agora são 7h26, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Os bastidores realmente valem ouro aqui, né? Voltamos com o primeiro jornal, recebendo o prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Posso trazer uma pergunta? Claro. O prefeito falou algo que interessa, acho que para a cidade inteira, embora seja focado para os alunos da rede municipal, mas é algo que mexeu com a vida inteira, a vida de muita gente aqui em Botucatu, que é o Cininelli. Como é que está esse processo? Quando vai ser inaugurado? Como é que vai ser usado esse equipamento? Bom, o Cininelli, fase final de obra, graças a Deus, eu tive lá no sábado fazendo reunião com os secretários e passei ali. Se vocês passarem hoje pela manhã, vocês vão ver a calçada já toda demolida, então a gente vai fazer também a recuperação da calçada. Na quarta-feira agora, dia 15, depois do nosso feriado, depois do aniversário da cidade, a programação para a parte do AVCB dos bombeiros está pronta, né? Todas as instalações foram feitas e isso foi uma grande bênção que a cidade recebeu. O mérito é de um grupo empresarial aqui de Botucatu que milita a questão do cinema há muito tempo, que é a Cinematográfica Araújo. Tem 100 anos de história, a família, né? Nessa questão do cinema, Botucatu, e eu aprendi com eles
foi um polo importantíssimo da cinematografia do Brasil, né? Em termos de distribuição de filmes. Me disseram um tempo atrás que as empresas que operavam cinema estavam em Botucatu num passado não tão distante. Isso se deu através dessa parceria público-privada, mérito integralmente da Cinematográfica Araújo, de tudo que fizeram por nós para permitir que esse equipamento fosse revitalizado. E agora a nossa molecada aí da rede de ensino, como eu falei pro Plurival, nós temos hoje 16 mil alunos na rede, né? Se a gente contar do bebezinho que tá ali no seu terceiro, quarto mês de vida, até os alunos que estão saindo do ensino fundamental pro ensino médio. Então, lógico que as crianças muito pequenininhas não poderão participar, mas o que a prefeitura está fazendo, eu comentei no bloco anterior, existe agora uma profissional que é a Renata, cuidando só de como que esse equipamento, né, um equipamento de entretenimento, um cinema, como que ele pode ser usado pedagogicamente. Então, essa talvez seja a parte mais bacana da história, né? A Secretaria da Educação, eles estão montando um programa pedagógico onde eles linkam filmes com aquela matéria, com aquele objeto que as crianças estão tendo na escola. Ela me explicou outro dia, né? Quando você vai falar, por exemplo, da questão das emoções, você tem, por exemplo, aquele filme Divertidamente. Quando você vai falar, por exemplo, de animais, você tem aquele filme Zootopia, que inclusive acho que estava em cartaz, o Zootopia 2, 3, não sei, recentemente. Então essa que é a grande, a cereja do bolo, né, de tudo isso. O Cininelli terá uma agenda também diária, ao final do dia, por exemplo, eu vou usar termos meus, que eu não sei os termos corretos, mas as crianças vão poder acompanhar, por exemplo, ensaios dos equipamentos de cultura de Botucatu. Então vai ver lá um saxofonista afinando seu instrumento, organizando lá as partituras. Então essa interação, né, da molecada, essa interação pedagógica com esse equipamento sensacional, é uma revitalização, tá maravilhoso. É emocionante, eu entro lá dentro, o coração realmente pulsa acelerado, a coisa mais linda do mundo. Eu acompanhei a obra do começo ao fim. Você tem, não sei se já comentei nos microfones aqui, toda a parte de madeira da sala principal do Cininelli é peroba rosa, Márcio. Eles fizeram a raspagem e você vê aqueles veios da peroba desde a parte do fundo do cinema, chegando até a tela, o equipamento de exaustão do ar do cinema, Indústrias Blase, ainda com a plaquinha de identificação das Indústrias Blase. E eu falei, é um equipamento que deve ter 60, 70 anos no mínimo. Eu sou engenheiro mecânico, né? E quando eu vi pela primeira vez, e a máquina não tinha sido revitalizada, você girava o eixo da máquina, ela não faz barulho. Um eixo funcionando, a coisa mais linda do mundo. Aquelas luzes laterais, para quem frequentou o Cininelli, lembram das luzes coloridas? Opa. Elas foram revitalizadas. Agora, prefeito, muita gente está se perguntando, e quando você comenta com algumas pessoas que já saíram de Botucatu, mas que pretendem voltar a morar na cidade. Quando eu falei do Cininelli, que falou assim, mas a gente vai ter a oportunidade de assistir os filmes normalmente, a gente não vai precisar se deslocar até o shopping. O funcionamento para a gente ter o filme que está em cartaz, os grandes cinemas do Brasil, também vai acontecer aqui em Botucatu? Não, é assim, Márcio, ele é um cinema que ele não vai ter essa atividade privada, né? Então, esses filmes, esses lançamentos de filmes em cartaz, não é isso que o nosso público em geral da cidade vai ter acesso. Nós vamos ter acesso a estruturas, né, culturais, a estruturas musicais, aproveitando esse espaço. As nossas crianças, sim, da rede pública municipal, que existe esse vínculo entre a programação da cinematografia convencional com o pedagógico. Mas para o cidadão, para o cidadão que não frequenta a rede, o acesso, por exemplo, um cine... como acontece em algumas capitais, algumas exibições cult, algumas exibições mais culturais, essa que é a pegada do cinema, e é assim que ele vai ser usado para nossa população. Quantos lugares tem lá? Andrezão, você me pegou, mas assim, acho que são 340 ou 350 lugares. Né? E antigamente era usado o Cininelli para, depois que foi devolvido para a prefeitura, enquanto ainda estava usual, para alguns eventos de formatura. Isso também deve acontecer lá? Pela dimensão, provavelmente não, André. A gente deve concentrar realmente a utilização do cinema, eu diria assim, quase que exclusivamente a nossa rede pública municipal. Salvo essas interações, como eu falei, questões musicais, né? Que é o ensaio de porta aberta, né? Que é a Cris Cury. Cris, um abraço para você, a ela e a toda a equipe da cultura, que eles falam dos ensaios de porta aberta, essa convivência, né?
Bom, nós temos perguntas aqui, né? E manifestação dos ouvintes, né, Ellen? Vamos colocar Temos aqui pro muita pessoal. gente elogiando, parabenizando o prefeito aqui também, viu, Márcio? Vamos lá. O Leandro Leonardo, inclusive, ele mandou um áudio de uma reivindicação, uma solicitação que ele fez ao prefeito no fim da semana passada, e ele mandou um áudio hoje agradecendo a agilidade, inclusive, da prefeitura em resolver a situação. Bom dia, bancada do Primeiro Jornal. Bom dia, prefeito. Prefeito, aqui é o Leandro Leonardo. Estou passando hoje para dar os parabéns para o aniversário de Botucatu, a grande festa que o senhor está conduzindo, né? Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda nenhuma festa do fórum, mas quem está indo falou que tá boa as festas, estão gostando, a população está gostando. E também para agradecer, porque se eu não me engano, quinta-feira, né? Eu cobrei do senhor sobre o mato alto ali, entre o cemitério e a FATEC, e na sexta-feira à noite, eu indo para a FATEC, já vi que a prefeitura já tinha dado um jeito ali. Então, né, na hora de cobrar a gente cobra, mas também na hora de agradecer a gente tem que agradecer. E boas festas, uma boa semana abençoada por Deus. Leandro Leonardo sempre participando de todos os noticiários da cidade. Ótimo dia pro senhor, um prazerzão falar contigo nessa manhã. E eu acho que o André me perguntou, o Lorival, na quinta-feira, quando eu estive aqui pessoalmente, né? É importante mencionar que esse trabalho foi feito pela nossa zeladoria numa área que não pertence ao município, uma área do estado. A gente tem muita dificuldade com esse tipo de manutenção. Como eu disse, quando a gente faz a manutenção, por incrível que pareça, aqui na região, atrás da estação ferroviária, há pessoas que filmam para nos denunciar, dizendo que nós estamos empregando recursos públicos municipais em áreas que não pertencem ao município. Vejam a realidade que a gente vive em alguns momentos. Mas a gente não vai fugir da nossa responsabilidade. Eu agradeço aqui ao Márcio Dadá, ao Juninho e a toda a equipe da zeladoria, devem estar nos ouvindo também. Eles, de fato, depois que o senhor fez essa sinalização, estiveram lá e fizeram essa grande roçada, que vai ter que acontecer periodicamente, mas nessa condição, como eu falo, né, muito adaptada por ser uma área que não pertence ao município. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito sobre a situação da faculdade que irá ficar futuramente na onde é a escola Elda. Com isso, os alunos serão direcionados para onde, prefeito? A Gi Alves. Bom dia, dona Gi, ótimo dia para a senhora. Bom, a senhora se refere à questão do Instituto Federal. Instituto Federal, importante eu mencionar, até para atualizar os nossos ouvintes, os nossos cidadãos. Tudo que a prefeitura podia fazer tecnicamente, nós cumprimos segundo os próprios técnicos do Instituto com louvor. Todas as demandas que foram feitas pelo Instituto, não só de infraestrutura, que é o local, os prédios, mas também de serviços, limpeza, merenda, vigilância, tudo isso eu por escrito me comprometi junto ao Ministério da Educação, e Botucatu entra como uma das cidades interessadas. Segundo os técnicos que aqui estiveram no final do ano passado, a proposição de Botucatu é uma das melhores do Brasil em termos de composição, em termos até de tempo, porque alguns prédios já estão até prontos para serem utilizados. Agora, eminentemente, a decisão é política no governo federal. Eu estive há um mês e meio, mais ou menos, em Brasília. O único assunto que eu tratei com o Dr. Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, em termos de Botucatu, foi a questão do Instituto Federal, justamente para demandar, para pedir para que priorizasse, e a gente segue aguardando. Se isso der certo, a estratégia que a gente usa na educação é sempre colocar os alunos na unidade mais próxima à sua residência. Em paralelo a isso, nós temos ali no Maria Luísa a construção, a gente deve dar ordem de serviço por esse mês de mais uma unidade escolar atrás da escola Jesumina e do posto de saúde. Numa área da prefeitura, a gente constrói uma nova escola ali, uma educação infantil até os 6 anos. E a gente também está negociando a possibilidade de aquisição de um prédio na região do 24 de maio. A gente já fez a avaliação, acho que eu posso falar aqui, o prédio da antiga ADPM. Então a gente negocia com o atual proprietário, a gente tem a avaliação feita, nós já fizemos uma proposta de pagamento e a gente vai tentar fazer a aquisição daquele prédio e, em dando certo a aquisição, mais um equipamento de educação para essa região. O ADPM fica ali na Gastão da Farra, na rua, em frente ao posto de gasolina. Funcionava uma creche, inclusive. Isso. Por muito tempo funcionava uma creche. Funciona uma creche lá. Aí foi vendido, né? O prédio foi vendido, ele era alugado da prefeitura, ele foi vendido. Originalmente seria feito ali um empreendimento imobiliário. Me parece, não sei por que o proprietário desistiu e estivemos com ele. Essa negociação tem sido feita direto pelo gabinete. Fabiana, Ellen, participando também com a gente.
Fabiana, do Grupo de Escoteiros do Ar. Ela deu parabéns ao prefeito, ela falou que se emocionou sobre as crianças da cidade brincando no parque. E se emocionou muito, falou que é uma alegria cuidar do nosso futuro com sensibilidade, mandou um abraço e estamos juntos para esse bem maior. Fabiana, ótimo dia para você, para todo o grupo de Escoteiros do Ar. Obrigado pela mensagem e eu reforço aqui nos microfones da Prever FM o compromisso que assumi com vocês. Nós vamos doar uma área para a associação de vocês do Grupo de Escoteiros do Ar, para que vocês consigam montar toda a estratégia, todas as atividades que vocês têm do escotismo, que hoje é feita dentro do clube, Associação Atlética Ferroviária. A prefeitura vai apoiar para que vocês tenham esse espaço também só de vocês. O Samuel também deu parabéns ao prefeito pelo que está proporcionando às crianças, ainda sobre o mesmo assunto. E o Edgar também gostaria de dar os parabéns para o querido prefeito Fábio Leite. Botucatu só tem a crescer ainda mais. Abraço a todos. Edgar Petrechen. Isso. Edgar, um abraço para você. Samuel, um abraço a vocês. Edgar deve estar ouvindo e trabalhando também, né? Um valente aí. Um abraço a vocês. Ótima segunda-feira. E eu tenho uma pergunta aqui, um ouvinte que não quis se identificar, mas ele pergunta ao prefeito, ele diz, na verdade, que já passou da hora de aumentar o efetivo e colocar mais ambulâncias do SAMU na cidade. Que a cidade cresceu, mas o investimento no SAMU não acompanhou. Só existem 2 ambulâncias do SAMU na cidade. Não se identificou, né? Não. Então, bom dia ao senhor ou à senhora, não há problema nenhum a identificação. Na realidade, nós temos 3 viaturas do SAMU. Esse é um dos pontos que eu comentei muito com vocês na quinta-feira. Esse é um serviço do Estado, desenvolvido pelo município, mas é um programa do Estado, para o qual a Prefeitura Municipal de Botucatu recebe 0 recurso. Então é um equipamento que a gente faz um atendimento regional, aliás, um atendimento muito bem feito. Meu abraço aqui a toda a equipe do SAMU, a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Nós temos pleiteado com o governo do Estado a ampliação, na realidade, de 2 partes desse serviço. Da central de atendimento, porque essa é uma central de atendimento altamente especializada. Você tem um médico, né? No telefone, fazendo a primeira, não sei se a palavra correta é essa, mas a primeira triagem telefônica é feita por um médico, né? Emergencista, né? Que conhece as questões de emergência para poder até escolher qual viatura que vai ser acionada. E o segundo ponto que a gente bate muito, no melhor sentido da palavra, com o Estado, em alguns momentos até no pior sentido da palavra, é a questão da estrutura das ambulâncias. Eu estive na DRS na última quarta-feira, eu tenho um pleito para o governo do Estado, além da questão das transferências de paciente, a famosa CROSS, que é justamente o Estado comparecer na cidade de Botucatu, e eu mostrei, estive com o Roberto Carneiro, secretário de governo do Tarcísio, do governador Tarcísio, dizendo para ele o seguinte: esse pleito de Botucatu não é um pleito político. Eu abri a reunião dizendo isso, eu não estou aqui para fazer pedido político, eu estou aqui para fazer um pedido técnico, e levei para eles, serviço a serviço, e o SAMU estava dentro, mostrando quanto que o município, a prefeitura investe e quanto que o Estado tem comparecido. Isso vale para o SAMU, isso vale para a questão da atenção dos pacientes com questões mentais, isso vale para o pronto-socorro, isso vale para o Sereste. Eu levei uma tabela mostrando matematicamente o seguinte, ó, isso custa para o município tanto, porque é um atendimento regional, e o Estado comparece infinitamente menos. E é uma das demandas que eu tenho junto ao governo, junto à Secretaria de Saúde do Estado e junto à nossa DRS. Só para poder entender, prefeito, eu vi uma reportagem numa emissora regional de TV que alguns municípios, aquela ambulância do SAMU, inclusive, estavam encostadas por falta de manutenção, né? E a reportagem citava isso, inclusive. Quer dizer, o governo fornece a ambulância, mas toda a manutenção, o cuidado, a prefeitura é que tem que ter esse cuidado para manutenção, é isso? A operação do SAMU é integralmente custeada pela Prefeitura Municipal de Botucatu, no nosso caso, né? Aqui, graças a Deus, nós não temos os equipamentos sucateados, muito pelo contrário, são ambulâncias que frequentemente são trocadas. O André se lembra disso, tanto para ônibus escolares quanto para ambulâncias, especialmente do SAMU. Existe um plano de renovação, de manutenção bastante agressivo, né? No melhor sentido da palavra. Mas o custeio desse equipamento é integralmente feito pelo município, apesar de ser um serviço, um equipamento regional. Entendi. O SAMU de Botucatu atende outras localidades. Entendi. É bom a gente até orientar nesse sentido, porque quando eu vi aquela matéria, a prefeitura não tinha condição de colocar aquele veículo para rodar novamente. E ele estava abandonado ali num depósito, estava abandonado, e vai passando o tempo e a população precisando. Então é bom a gente orientar que receba a ambulância, né?
Mas a manutenção, colocar a ambulância sempre em dia para poder rodar, é por conta da prefeitura. As equipes, tudo nosso, o custeio todo é nosso. Eu não sabia que a SAMU de Botucatu atendia as outras cidades. Opa! Quer dizer, ela sai daqui para atender Pardinho, atender... Sim. Você sabia disso, Godinho? Cada cidade tem uma ambulância básica. E quando precisa da ambulância avançada, é daqui que vai. É isso, né, prefeito? Exatamente. Cada município, quando foi instalado o SAMU aqui, eu acho que foi 2009 ou 2010, se eu não estiver enganado, quando a região conseguiu o SAMU, foi um equipamento regionalizado, em que a central ficaria em Botucatu. O governo federal, na época, distribuiu as ambulâncias nas cidades da região, Pratânia, Areiópolis, São Manuel, Pardinho, acho que são essas 4 que atendem, não sei se mudou, mas nessa época era isso. Cada uma tem uma ambulância básica. Se precisar de uma ambulância tipo UTI, sai de Botucatu, é isso? Botucatu, exatamente. E a central é Botucatu. Legal. Que é a USA, né? Que eles falam, né? A ambulância mais avançada. Complexa, acho que ela é USA, a expressão que é usada. Prefeito, a gente tem percebido também, com relação às árvores da cidade de Botucatu, que algumas pessoas acabam reclamando. E como é que tem sido o critério no corte, na poda de árvores? A gente já tratou desse assunto aqui o ano passado, algumas vezes. Teve aquela polêmica daquele IP, enfim. Como é que tem sido o critério para isso? Porque às vezes as pessoas acabam não entendendo. Nossa, aquela árvore foi cortada, tal. Aí o pessoal fala assim, pô, mas por que cortou, né? Tem um critério, existe uma equipe, né? Antigamente, se você voltar 40, 50 anos atrás, existem algumas árvores no centro da cidade que jamais poderiam ter sido plantadas, né? Hoje em dia mudou, né? E como é que funciona? Qual é o critério usado para fazer uma poda e para cortar definitivamente uma árvore, prefeito? É um critério absolutamente técnico. Então, inclusive, uma das reuniões que eu comentei aqui no início da entrevista no sábado foi com a nossa secretária Bianca Picado. Um abraço a ela e a toda a equipe nossa do meio ambiente. Eles que conduziram essa ação ontem que eu comentei no dia da corrida de Botucatu, distribuindo essas mudas. Logo no início do mandato, a equipe do meio ambiente, a Bianca, eu chamo ela de doutora, ela criou um programa chamado Botucatu Cidade Viva. Esse programa ele tem a participação da Prefeitura Municipal de Botucatu, da CPFL Paulista e da FCA, da Faculdade de Ciências Agronômicas aqui, pertinho de vocês, no campus do Lajeado. Por que esse programa foi criado? Nós temos em Botucatu, Márcio, aproximadamente, nós não temos um inventário de todas as árvores da cidade, com georreferenciamento, isso não tem, você também vai lembrar, um assunto de longa data na prefeitura. E a gente... defesa. Cidades inteligentes, né? E a gente não tem esse mapeamento, mas existe um número que foi concebido nesse grupo de trabalho de que algo em torno de 2.000 árvores em Botucatu apresentam algum tipo de risco. Quando eu falo risco, é o risco ou de uma árvore que já não tenha mais condição de vida de estar ali, esteja seca, ou uma árvore que tenha alguma condição de doença, porque ela também adoece, né, como ser humano, ou uma árvore que esteja numa condição, por exemplo, relacionada à energia elétrica, que pode trazer um risco. Então esse programa surgiu justamente da necessidade de que essas árvores fossem substituídas. Onde que entra o conceito do Botucatu Cidade Viva, respondendo sua pergunta. Toda intervenção que é feita numa árvore, ela é precedida de um laudo técnico, ou feito por um engenheiro florestal, ou feito por um engenheiro agrônomo, seja, enfim, qual for a formação, atestando essa questão do risco, essa questão da necessidade de substituição, e o programa se encaixa aí. Para cada árvore que a gente tira na cidade de Botucatu, a gente faz o plantio de 15 novas árvores. E aí eu venho aqui, o Lorival tem batido muito nessa tecla com razão, e foi essa uma das programações que eu fiz no sábado com a Bianca. Vocês perceberão agora 2 tipos de ação de plantio. Nós vamos ter os plantios em larga escala. Então, por exemplo, pegar uma área deteriorada da cidade, isso normalmente acontece mais para a área rural, mais em regiões periféricas, e fazer plantio de centenas, de milhares de árvores ao mesmo tempo. Mas também o programa começará agora a fazer os plantios que a gente chamou no sábado de mais visíveis. A gente vai pegar um trecho da cidade, Tenente João Francisco, Curuzu, Rua Amando, tô chutando aqui, Dante Delmanto, Major Mateus, e fazer esses plantios mais visíveis para que a população consiga sentir, tangibilizar essa atuação do programa em termos de plantio. Nós já plantamos até a virada do ano mais de 3.000 árvores em Botucatu. Então eu volto, quando a gente falava da questão do investimento no parque, né? Eu volto também nessa questão. Existem aí 2 ou 3
oportunistas de internet, que cada árvore que a gente faz uma intervenção, entra, criticando, etc. Não tem. Botucatu, eu quero que ele seja referência. Comentei aqui nos microfones da Prever. Entre outras situações que a gente vai ser liderança regional, nós também seremos liderança na questão do meio ambiente. Se tudo puder e se Deus permitir, eu quero que Botucatu seja, como plano de governo, como gestão pública, uma das cidades mais arborizadas do planeta, por uma questão simples que você milita há muito tempo, Márcio. As mudanças climáticas, elas só vão ser contidas se nós fizermos a nossa parte, entre outras, a questão da arborização. A arborização, além de embelezar a cidade, ela tem um papel importantíssimo na questão de temperatura e ela tem um papel importantíssimo na questão de drenagem urbana. Tudo isso. E o relevo de Botucatu, um relevo acidentado, com as condições de drenagem que a gente sempre fala aqui, a arborização entra e cai como uma luva, né? Então é assim que a gente vai seguir. E outra coisa, prefeito, as coisas, elas se comunicam uma com a outra. Não tem como você fazer uma coisa e isso não ter desdobramentos e impactos em outros setores. Eu não consigo lembrar, o Márcio que é bom, como chama aquele menino que veio aqui falar de passarinho, Márcio? O Vinícius Vitor Andrioli. Ele veio aqui, ele é um especialista, ele já catalogou 400 pássaros em Botucatu e muita gente já vem em Botucatu para fazer esse negócio de observar passarinho. O próprio Godinho aqui é um apaixonado por isso. Isso é turismo, concorda? E aí ele falou o seguinte: se plantar as árvores certas, principalmente aqui no nosso espaço linear, mais pássaros vêm para a cidade. E ele até alertou de um problema que existem algumas árvores que são predadoras. Ele falou que isso aconteceu inclusive em Bauru, não está acontecendo em Botucatu. Mas o nosso medo é que de repente essas árvores predadoras que acabam afastando o pasto, acabam dominando o território, enfim, sejam plantadas. É muito importante que não é só plantar certo, que sejam escolhidas árvores que possam trazer mais pássaros para a cidade. E quando você traz mais pássaros, você também resolve outros problemas, que é a questão de alguns insetos que eles acabam comendo, né? Vocês estão tomando esse cuidado, prefeito, que isso é importantíssimo, hein? Esse é o programa. Esse é o programa. Cuidar das árvores que tragam mais. O Botucatu Cidade Viva tem exatamente esse objetivo, onde for feita a inserção, quer seja de retirada, mas principalmente de plantio, veja que a proporção é 1:15. Que esse plantio se dê da forma correta. Sim. Você tem locais da cidade onde você não vai poder ter um jacarandá. Você tem locais da cidade onde você vai ter que ter um arbusto, você vai ter que ter uma árvore de porte menor. Outras regiões da cidade você pode ter uma árvore centenária, uma árvore de metros e metros de altura. O programa entra exatamente aí, os técnicos fazem essa escolha. Então, o Parque Linear do Lava Pés. Fábio, por que você não transforma o Parque Linear do Lava Pés num grande pulmão de árvores? Tem parte do Parque Linear do Lava Pés que tem que ter uma preservação do ponto de vista de engenharia para as soluções de drenagem que ali foram colocadas. É todo um sistema, né, que se comunica, né? As obras de drenagem, com a arborização, com a questão da fiação elétrica. O programa surge exatamente aí, onde os técnicos da prefeitura, a CPFL tem uma área especializada nisso lá? Sim, a Secretaria do Meio Ambiente surge exatamente para isso. As meninas, né, que a gente brinca da Secretaria do Meio Ambiente, todas são da área. A doutora Bianca Picado, além de advogada, ela é bióloga formada aqui na Unesp, né? Então, é um público que está militando e está trabalhando essa questão da arborização. Vocês querem mais especialização do que a FCA? Sim. Professora Renata, professor Caio, um abração a vocês, devem estar ouvindo a nossa entrevista aqui. Espero que você use bastante esse conhecimento. Esse né? vínculo hoje, Lorival, na minha cabeça aqui, eu acho que não exista nenhum departamento da Unesp com o qual a gente não tem algum vínculo formal, alguma diretoria. A prefeitura tem convênio com a Faculdade de Medicina, tem com a veterinária, tem com o IB, tem com a FCA, tem com o CEVAP, tem com a Unesp de Bauru, porque a nossa ideia é trazer o conhecimento. Meu Deus do céu, nós temos uma Unesp aqui dentro de Botucatu. Usa isso, mas explora isso ao máximo. Vou pôr isso em aspas para as pessoas não deturparem. Nós temos que usar no melhor sentido da palavra. Sim. Nós temos aqui pessoas gabaritadíssimas em todos os temas. Se você quiser escolher, você falou de vacina no intervalo. Você tem especialista em vacina. Você quer falar de árvore, tem especialista em árvore. Quer falar de passarinho, tem especialista em passarinho. Então a gente tem que, de novo, no melhor sentido da palavra, usufruir desse conhecimento. 7h51, vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com a parte final com o prefeito Fábio Leite aqui no Primeiro Jornal. Agora 7h54, voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã de segunda-feira, véspera de feriado municipal e recebendo a presença do prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Temos perguntas de ouvintes ainda, Ellen?
Temos. A Lilian perguntou, ela falou que não pôde ouvir a entrevista na semana passada, mas ela ouviu que a lei Somos Todas Professoras não será aplicada em Botucatu e ela gostaria de entender o porquê. Ótimo dia, Lilian. Recebi algumas mensagens no WhatsApp, não foi isso que eu disse aqui na entrevista, podem pegar a gravação, mas vamos explicar sobre a lei. O que eu disse é, a Prefeitura de Botucatu, com o cuidado que tem, montou um grupo de trabalho entre Secretaria de Administração e Procuradoria Municipal para tratar a questão dessa lei federal que foi aprovada no início do ano, e já vou explicar sobre ela aqui. Tivemos o cuidado de sentar com o Sindicato dos Servidores, tivemos o cuidado de pegar uma série de pareceres jurídicos sobre o caso, e nós encaminhamos para o Tribunal de Contas uma consulta formal, e para você fazer isso você tem que protocolar pessoalmente, inclusive, lá na sucursal, no escritório deles em Bauru, sobre esse tema. Como que surge a lei? Então, Botucatu ainda não tem nenhuma definição final sobre o caso. Vamos voltar no conceito da lei, e foi isso que eu falei aqui na quinta-feira. O legislador, quando aplicou essa lei, o que ele quis abarcar principalmente? As situações onde enganavam os professores em termos da descrição de cargo. Então, as prefeituras, isso vale tanto para iniciativa privada quanto para iniciativa pública. Uma instituição pública ou privada criava um cargo e dava um nome diferente de professor. Então, chamava lá, eu estou criando o cargo aqui de orientador de educação da escola ABCD. Para quê? Para fugir do piso do magistério. Então, haviam e há instituições que criaram concursos ou processos de contratação que exigiam tudo como se fosse um professor, a formação, etc, etc, mas davam um nome diferente de professor para fugir do piso do magistério. A lei surgiu para isso. Então, o que Botucatu está fazendo, assim como outras cidades deveriam estar fazendo? Verificando todo o seu arcabouço de cargos, todos os seus arcabouços de descrições de funções, para ver onde que a lei tem aplicabilidade. Então, a gente ainda está nessa fase. Nós fizemos a análise pela Procuradoria, insisto, pela Secretaria de Administração, envolvemos o sindicato nessas discussões, ou pelo menos nessa parte de análise, ainda sem um parecer final. Contratamos pareceres jurídicos de vários órgãos que assessoram a Prefeitura e juntamos toda essa documentação e encaminhamos ao Tribunal de Contas. Tribunal, qual que é a posição que Botucatu, com esse cenário, precisa adotar em relação ao piso do magistério? É isso que eu comentei na quinta-feira, e se não me fiz claro, peço perdão e estou dizendo aqui claramente. Isso significa que o piso vai ser aplicado? Não. Isso significa que o piso não vai ser aplicado? Não. Nós ainda estamos na fase de análise. Isso vale para as atendentes de creche, que normalmente é a categoria que mais tem demandado, mas vale para todas as categorias que estejam no mundo da educação e que não tenham o cargo chamado de professor. É isso que nós estamos fazendo com essa responsabilidade, assim como a gente fez com a questão do Descongela. Descongela foi outra lei federal que surgiu no começo do ano. O que é o Descongela? Durante o período da pandemia, o governo federal determinou que todos os benefícios que servidores públicos tivessem fossem suspensos. Então, a sexta parte, o biênio, etc, isso foi suspenso na época da pandemia. Agora, em janeiro desse ano, o governo federal se posicionou novamente e falou o seguinte: descongela. Quem tinha direito naquela ocasião tem que receber. Botucatu processou essa lei em 14 dias. O governo federal publicou e na nossa folha de janeiro ela já estava aplicada, a correção. Agora, de uma forma proativa também, a gente está analisando o histórico. A lei não exige que eu analise o histórico. Nós estamos analisando o histórico. E sabe quantas contas e simulações a nossa equipe da administração vai ter que fazer? 175 mil simulações para saber os impactos orçamentários desse descongela se for aplicado retroativamente. É com essa transparência e com essa responsabilidade que a gente está tratando os dois temas. Então não existe, voltando para a questão do piso, não existe ainda uma definição da prefeitura, nem por aplicar, nem por não aplicar. A gente está aguardando a decisão do Tribunal de Contas para saber se as interpretações que fazem parte desse conjunto estão corretas ou não. É assim que a gente está tratando. Bom, são 7h59, as perguntas que não foram respondidas, que a gente não levou, a gente vai passar aqui para a assessoria, para o Barduc, que está aqui mais uma vez, e para a prefeitura o encaminhamento vai ser feito. Mais alguma pergunta, André? Pelo que eu entendi dessa questão da escola, eu que estou de fora, eu tipo assim,
vai aplicar naquilo que couber. Se alguém foi contratado exigindo que fosse professor, mas recebeu uma outra denominação, mas prestou serviço como professor, que se receba como professor. Agora, se alguém foi contratado exigindo que fosse professor, mas prestou uma outra atividade, o professor só era uma qualificação, eu acho que esse não vai receber porque ele não prestou serviço de professor. Não é por fato de você ter exigido, olha, para você prestar concurso aqui, você precisa ter feito o curso de direito, mas você não vai ser advogado, então você não vai receber como advogado, mas só precisa ter conhecimento de advogado. Agora, se você for contratado precisando ter o curso de direito e vai prestar como advocacia, receba como advogado. É mais ou menos isso, prefeito? Isso. A gente que couber vai ser aplicado. Nós estamos usando a denominação professor e atendente de creche aqui, que é a categoria que mais tem estado à frente disso, mas vale para o conceito de magistério. Nós temos que voltar na letra da lei, né? Então, o legislador, o que ele quis? Para o conceito de magistério, aqueles cargos que têm essa função pedagógica, essa função de magistério, vamos chamar assim, e que por qualquer questão, quer seja na iniciativa privada, quer seja na iniciativa pública, mudaram o nome para fugir do piso, a lei entra aí. Entendi. Ela quer dizer o seguinte, independente de como você está chamando esse profissional... Se ele é professor, é isso. receba como professor. Exato. Se ele tem essas atribuições, você pode chamar do que você quiser, mas você tem que cumprir o piso. A lei surge aí. Agora, ele não vai receber como professor se ele faz outra coisa. Ele entrou lá, sei lá, ele é faxineiro, mas ele é professor, você vai receber como faxineiro porque você não desempenha a função de professor. É mais ou menos isso. E o que eu falei na quinta-feira aqui tá gravado, vocês podem pegar. O que eu falei é o seguinte, nós tivemos o cuidado também de cruzar todas as funções da Secretaria de Educação para ver se houve algum equívoco no passado. E o que a gente tem visto, em alguns casos, é que esse equívoco não aconteceu. Mas dessa colocação que eu estou fazendo até o desfecho final do caso, existe no meio do caminho agora o Tribunal de Contas, órgão para o qual, órgão responsável por toda a fiscalização da Prefeitura, com o qual nós estamos nos relacionando para tirar um parecer final, enfim, o entendimento final do caso. É assim que tá. Então, durante o feriado, vai ter manifestação dos atendentes de creche no aniversário da cidade, mas vai ter por quê, meu Jesus, se a gente não tomou nenhuma decisão ainda e se a gente está tratando com essa responsabilidade. E é com essa responsabilidade. E, de novo, isso significa que o piso não vai ser aplicado? Não. Isso significa que o piso vai ser aplicado? Também não. Nós estamos na fase de análise ainda, envolvendo o tribunal para tomar a decisão final. Bom, são 8h02, prefeito. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui ao vivo nesta manhã de segunda-feira, véspera de feriado, e agradecemos mais uma vez sua participação. Eu que agradeço, Márcio, André, Ellen, Lore, muito obrigado por essa abertura, dessa verdadeira prestação de serviço que vocês fazem aqui no Primeiro Jornal, e fica meu convite hoje a partir das 18 horas, DJ, 18h30, os 3 sertanejos, e por volta das 20h15 e 20h30, Marcos e Belucci, na comemoração dos 171 anos de Botucatu, e amanhã, às 7h45, o Márcio vai estar acordado já, mas amanhã às 7h45, ato cívico em frente à prefeitura, e começa pontualmente, e na sequência, o desfile das nossas crianças, das nossas instituições, das nossas meios de segurança, enfim, instituições de segurança, na Rua Amando a partir das 9 da manhã, celebrando o dia do aniversário da cidade. Fiquem todos com Deus, uma ótima segunda-feira, uma abençoada semana. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeito FM.